Que satisfação ter você aqui em nosso canal, e eu tenho duas coisas para lhe pedir. A primeira é que você se inscreva no nosso canal, e a segunda coisa é que você ative o sininho para que você possa receber as próximas pregações que serão adicionadas aqui, nesse mesmo canal. Gente, gere expectativa no seu coração, porque a partir de agora você vai escutar e receber uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu. Que Deus te abençoe. Graça e paz, família, amém? Pode se assentar. Boa noite a todos. E aí aproveita e já dá boa noite a quem está ao seu lado direito, esquerdo. Diga boa noite. Você teve sorte de sentar ao meu lado hoje. Olha só que coisa boa. As crianças já podem ir para o espaço delas. Enquanto as crianças já estão indo aí para o espaço delas, deixa eu me dirigir também a quem está em casa, assistindo o culto online. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua história. Que a mesma graça e unção que está sendo derramada aqui possa ser derramada também aonde você estiver, no local que você estiver, na cidade que você estiver. E eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para a nossa vida aqui na noite de hoje. Amém? Você crê que Deus tem algo preparado nesse último domingo para você? Amém? Quanta coisa a gente viveu esse ano, quantos cultos, quantos momentos, quantas reuniões de grupo, quantos preparativos, quanto trabalho a gente teve para chegar até aqui. E agora de fato chegamos talvez ao último ato do nosso ano, antes do nosso culto da virada, que acontecerá agora na terça-feira. Você é nosso convidado, já foi feito aqui o anúncio. Às 10 da noite a gente está começando o nosso culto, pontualmente, e como de costume, pontualmente, faltando ali 5 minutinhos para meia-noite, a gente vai se ajoelhar e vamos colocar o nosso ano diante do Senhor em oração. E aí depois a gente se levanta e vai celebrar Jesus, vai celebrar o Senhor e tudo que o Senhor tem reservado para nós em 2025. Afinal de contas, nós queremos que o mesmo Deus que esteve conosco em 2024, Ele vai nos acompanhar em 2025. Amém? Olha aí de novo a pessoa que está do seu lado. E por que você está tão sério assim? Você está com raiva de mim? Pergunta aí a ele. Eu vou dar um motivo para você ficar feliz. Olha a foto do pastor como está bonita no telão. Está vendo? Vamos orar, gente. Dá uma descontraída aí para a gente orar. Daqui a pouco a pessoa vai pagar a janta sua, em nome de Jesus. Então aí você vai dar uma animada daqui a pouco no final do culto. A minha irmã mandou uma mensagem, não sei se ela já chegou. Eu acho que ela não chegou, que ela está vindo de Mossoró, né? Mas ela disse, eu estou indo aí, assistir o culto. Eu disse, venha, que aí você paga a minha janta depois. Então pronto, espera ela chegar, se ela já tiver chegado, ela já chega com essa missão, né? Se não, daqui a pouco, quando ela chegar, já tem uma profecia liberada para ela, assim que ela entrar aqui. Feche seus olhos aí para a gente orar, pedir a Deus que fale conosco, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui na casa do Senhor, de estarmos aqui juntos em oração, em comunhão, em celebração. E, ó Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Chegamos ao último domingo de 2024. E ao olhar para trás, tem muita coisa que o Senhor nos ensinou, nós acertamos em muita coisa, nós erramos em outras, mas afinal de contas, Senhor, a Tua graça derramada sobre as nossas vidas, nos fez permanecer de pé. E chegamos aqui, e não chegamos aqui para lamentar, pelo contrário, nós chegamos aqui para arrancar dentro do nosso coração palavras que possam gerar gratidão em nossa vida e em nossa história. Afinal de contas, nós queremos romper esse ano, crendo que 2025 será um ano muito, mas muito mais precioso do que foi o ano de 2024, para a glória do Senhor. Pai, essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina. Amém. Amém, gente? Amém. Fique comigo que hoje vai ser rápido. Amém? Vai ser rápido.
Só os que confiam no pastor, levanta a mão. Oh, meu Jesus, só 3 pessoas. Eu amo essa igreja por isso, tá vendo? Por isso que eu amo esse povo. Vocês vão jantar comigo hoje, eu vou honrar vocês acreditarem em mim, pronto. Mas, gente, chegar ao final de ciclo, chegar ao final de ano, chegar ao final de estações da nossa vida, sempre nos levam a reflexões, sempre. A não ser que você seja uma pessoa muito nova na vida, adolescente, certo? Alguém que ainda não conseguiu, talvez, ter uma percepção muito clara a respeito das suas responsabilidades, daquilo que você tem projetado para a sua vida, não apenas em uma semana, mas em meses e anos. Eu sou assim. Tem 2 momentos do ano que eu paro para pensar. E aí a igreja que já me conhece ao longo do tempo, desses quase 8 anos que eu moro aqui em Açu, eu costumo dizer que eu paro para pensar em julho, que é o meu aniversário. Então eu sempre gosto de parar para pensar, pelo menos em uma parte do dia. Eu separo a manhã ou à tarde, ou um períodozinho da noite, para ficar só. E às vezes eu percebo que o dia vai ser agitado, eu acordo bem mais cedo e fico sozinho, só. Fazendo o quê, pastor? Só pensando em mim mesmo, só pensando no que eu fiz, no que eu não fiz, no que eu conquistei. Entendam, quando eu digo que eu conquistei, é o que Deus me deu, aquilo que eu ainda não avancei. Eu fico ali pensando. E o segundo momento é no final do ano. A gente está chegando agora e eu acho que é quase que um ritual na minha vida isso, sabe? De ficar pensando no que foi que deu certo, no que foi que não deu certo, o que é que eu posso fazer para melhorar no próximo ano, sabe? O que é que faltou na minha vida esse ano, o porquê que algumas coisas não avançaram, se foi culpa minha, se não foi culpa minha, sabe? Eu fico pensando nesse montão de coisa. E aí eu vou chegando a algumas reflexões. Contudo, a nossa palavra introdutória de hoje, quase não sai, né? De introdução hoje é muito simples. Há uns domingos atrás, eu não sei se foi, é porque eu estou confuso, né? O culto do Natal foi no meio da semana, a gente fica com a cabeça bagunçada. Parece que foi domingo, né? O culto de quarta. Mas no último domingo desse, eu falei sobre gerações, não é? E falar sobre gerações é algo interessante e que já tinha movido o meu coração há muito tempo, não de agora, desde 2015 que eu leio sobre gerações. Antes de vir mesmo para a Sul, eu já lia sobre gerações, já pensava sobre isso, já desenhava a igreja pensando nas gerações futuras. E se tem algo que a nossa geração ela faz, talvez não por querer, mas por fragilidade, é celebrar muito o que não deu certo em detrimento daquilo que deu certo. A gente celebra muito, a gente supervaloriza muito o pouco que não deu certo, e a gente se esquece às vezes da grandeza do que Deus fez ao nosso lado e que deu certo, entende? É como se uma coisa simples que nós queríamos que acontecesse, não aconteceu, nos frustrou, nos decepcionou, mas ao mesmo tempo, Deus fez outras coisas maravilhosas na vida da gente, e a gente não valoriza. O nosso coração fica preso ao que não deu certo, ao que não fluiu, ao que não avançou, sabe? Ao que não andou, ao que não caminhou na nossa vida. Isso é uma característica não só do pastor que está segurando aqui o microfone, mas essa é uma característica da nossa geração. Infelizmente, da nossa geração. Então, como por exemplo, você pode ter passado o ano todo, como por exemplo, reformando a sua casa. Aí você foi lá, terminou um quarto, aí você depois terminou sua sala, aí depois você conseguiu um dinheirinho, comprou um piso novo, uma cerâmica nova, um porcelanato novo. Só que chegou em dezembro e de repente você não teve condição de comprar tinta para pintar a casa. Então a gente fica preso ao dinheiro da tinta que a gente não teve para pintar a casa, do que a casa todinha que Deus deu a gente para a gente morar. Nós somos assim. Nós ficamos presos a isso.
Às vezes, tantos momentos felizes que você viveu diante de Deus, com seus amigos, com a igreja, com cultos, sabe? Com encontros, mas aí de repente um convite que não foi feito para você é o suficiente para desconstruir todos os gestos de amor que Deus usou pessoas para trazer até a sua vida. E isso é um perigo, porque tudo isso pode conduzir o nosso coração, sabe, a essa supervalorização do que deu errado, a supervalorização do que não deu certo, a supervalorização do que não fluiu. E aí eu deixo já de imediato uma reflexão para a sua vida, que diz mais ou menos assim, quando eu estava escrevendo: supervalorizar o que não deu certo em sua vida é esmagar o que Deus está tentando gerar para dar certo. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque quando o nosso coração fica preso apenas no que não fluiu, quando o nosso coração fica preso no que não deu certo, quando você se amarra, se prende a isso, você começa a esmagar tudo o que Deus está tentando gerar para dar certo na sua vida. Exemplo, amizade. Talvez você tenha se frustrado com amizade esse ano. Só que Deus está tentando trazer pessoas novas para seu ciclo, e o seu coração está tão preso numa amizade que não deu certo, que você acaba esmagando pessoas lindas, que Deus está gerando para colocar ao seu lado. A mesma coisa é relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um namorado e uma namorada, entende? Deus vai gerando coisa nova, mas o nosso coração está tão preso ao que não deu certo, que o nosso coração mesmo esmaga o que Deus está gerando para dar certo. Você tem livre-arbítrio, querido, para decidir se você vai aceitar ou não a proposta que os céus estão gerando para você. Então isso é muito perigoso na nossa vida e na nossa trajetória. É um ministério que não deu certo, é uma profissão que não deu certo, é uma tentativa de investimento que não deu certo. E aí nós nos frustramos, e quando a frustração ela chega, o nosso coração se prende a isso, é quase que uma matemática perfeita, né? E a gente se fecha, tem gente que usa essa expressão, né? Se fecha para um novo. A questão aqui não é se fechar para um novo, a questão é você esmagar o que Deus está tentando gerar na sua vida. E por conta disso, você não viveu o que Deus preparou para você. De imediato, se você crê de todo o coração, Deus tem preparado algo bom para você em 2025, amém? Tem alguém maluco aqui nessa igreja hoje, que esqueceu de tomar o remedinho, que acredita que Deus está sentado agora no céu, escrevendo uma linha da sua história, dizendo assim: em 2025 ela vai entrar em depressão. Você acha que tem? Se tem, irmão, seu lugar não é aqui, você já era para estar em São Camilo, em Mossoró. Não é aqui seu lugar. Ou se não, levante sua mão, vem aqui que a gente vai orar por você para Deus lhe dar juízo. Porque não tem essa proposta. Não tem. Se a própria Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem, se a própria Bíblia diz que o nosso Deus, Ele age no meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, se a própria Bíblia diz que Deus sim sabe os planos que tem ao nosso respeito, planos de paz, para nos dar um futuro e uma esperança, então como é que eu posso acreditar que Deus agora está sentado e escrevendo: em 2025 eu vou fazer com que Samuel fique doente, em 2025 eu vou fazer com que Samuel sofra um acidente de carro, em 2025 eu vou fazer com que Samuel seja corno? Já pensou? Deus me livre. Eu acho que quem não tomou remédio foi eu. Para vir. Mas vamos voltar, né? Vamos voltar, vamos recomeçar. Quem está em casa nos perdoe, né? Vamos recomeçar direito. Vamos voltar agora. Vamos tentar focar no que é certo. Pronto. Deixa eu ver aqui onde é
que eu parei para a gente voltar aonde é para voltar bem certinho. Pronto, vamos falar da Bíblia, que é mais certo. Vamos resolver, que a gente resolve aqui. Tem um personagem da Bíblia que se parece com a gente nesse sentido. É um texto da Bíblia que eu sugiro a indicação dessa leitura para você. Eu não vou ler a história toda, certo? Mas aí, para você que gosta de ler a Bíblia, antes de você dormir, fica a indicação. Não é um livrão grandão, é só um capítulo da Bíblia que vai edificar muito sua história e seu coração, certo? Se você não lê hoje, você vai me prometer que você vai ler amanhã. Mas tem um personagem da Bíblia que ele terminou sua história, quase que ele terminou sua história. Vamos, só tentar aproximar o texto da nossa vida, certo? Vamos supor que esse personagem da Bíblia, que se chama Asaf, ele estivesse terminando o ano de 2024, certo? Vamos só tentar contextualizar. Vamos supor que esse personagem da Bíblia, chamado Asaf, ele estivesse no culto da igreja do Nazareno, no último domingo de 2024. Rapaz, pense num cabo que lamentou. Pense num camarada triste. Pense numa pessoa assim que estava, poxa vida, por que a minha vida deu errado? Por que nada fluiu? Por que tudo de ruim aconteceu comigo? Parece que na vida dele nada deu certo naquele ano. Nada. E aí, para não ficar nas minhas palavras, porque hoje eu não estou falando muito bem, vamos falar nas palavras do próprio Asaf, para você perceber que eu não estou exagerando na minha fala. Salmo de número 73, verso de número 1, vai aparecer aqui atrás e você vai acompanhar a leitura comigo. Olha só o que o homem diz, preste atenção, não é palavra minha mais não, agora é Bíblia. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Até aí está lindo, maravilhoso, fantástico. Aí agora vem um desabafo. Hashtag chateado. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Você já imaginou? Se tem alguém aqui dentro dessa igreja terminando 2024 desse jeito, para mim foi inútil tudo o que eu fiz. Foi inútil ter vindo para a igreja, foi inútil ter acreditado na palavra lá que o pastor falou, foi inútil fazer 21 dias de jejum e oração, foi inútil ter ido lá para o trabalho, acreditado lá naquela pessoa, naquele gerente, foi inútil ter feito aquela viagem com a minha família, foi inútil o que eu fiz, foi inútil ter ido para aquele médico, não valeu a pena, foi inútil ter pedido perdão àquela pessoa, não era para me ter pedido, ela não merecia meu perdão, foi inútil. Olha o que ele fala, parece que, poxa, todo mundo que está lá fora fazendo coisa errada está dando certo.
Está todo mundo enricando, está todo mundo ganhando dinheiro, está todo mundo bebendo. Eles parecem que não ficam nem doentes, eles parecem que ficam mais fortes, têm mais vigor. Eles falam e as pessoas bebem as suas palavras, as pessoas acreditam neles. É como se ele estivesse dizendo: sabe o que vale a pena? É viver essa vida. Para mim foi inútil servir a Deus. Para mim foi inútil entregar uma oferta. Para mim foi inútil doar um ventilador. Para mim foi inútil devolver um dízimo. Para mim foi inútil vir para a igreja naquele calor miserável. Eu poderia ter ido para o shopping, eu poderia ter ido para a praia, eu poderia ter ido para a pizzaria. Eu disse não aos meus amigos, mas olha como é que eu estou agora triste, terminando o meu ano mal, terminando o meu ano sem esperança, terminando o meu ano sem acreditar que em 2025 algo novo pode acontecer. Irmão, o discurso desse cara é esse. Não foi eu que falei, foi ele que falou. Essa história está na Bíblia porque Deus permitiu. Sabe quem é Asaf? Asaf é um levita. Levita são os homens que nasciam na tribo de Levi, que entre as 12 tribos foi a única separada para ser uma tribo que geraria sacerdotes. Os homens que cuidavam do templo do Senhor, os homens que ofereciam sacrifícios de louvor, de adoração, de expiação pelo pecado. Nós não estamos falando de qualquer pessoa aqui. É como se um pastor tivesse escrito isso. É como se o líder do louvor tivesse escrito isso. É como se Gabriel, que cantou aqui, tivesse escrito isso. Não valeu a pena cantar. Não valeu a pena adorar. Foi inútil para mim viver tudo o que eu vivi. Foi uma farsa, foi uma mentira. Irmão, em nome de Jesus, nesse último ato, nesse último domingo de 2024, nós precisamos desconstruir isso em algumas mentes que estão aqui. Você não pode chegar no culto da virada com a mente carregada desse tipo de pensamento. Você não pode. Você não pode. Você precisa desconstruir isso. Ai, pastor, quando eu lembro de 2024, eu só lembro de doença. Ah, pois vamos deixar de lembrar hoje porque você está vivo. Pastor, eu só lembro de luta na minha casa. Pois vamos deixar de lembrar hoje porque você está aqui. Você está respirando. Deus tem sustentado a sua história. Deus tem sustentado a sua vida. Não foi inútil o seu 2024. O seu 2024 foi para a glória de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e declare isso sobre a vida dela. O seu 2024 foi para a glória de Deus. Não foi inútil. Não foi inútil. Não vamos aceitar isso, irmão. Não foi. Não foi. Se eu perdi alguma coisa em 2024, se eu fiz uma sociedade e não deu certo, se eu fiz um investimento e não deu certo, se eu comprei um carro e não deu certo, sabe? Se eu comprei uma casa e não interessa. O que interessa, irmão, é que você está aqui. Você está aqui. Você não pode colocar todo o seu ano e dizer assim, foi inútil. Não foi inútil. A mão do Senhor esteve com você, eu vou provar isso hoje à noite, com um dos textos mais lindos e mais simples de toda a Bíblia. É muito triste chegar ao final de um ciclo dizendo essa frase: certamente foi inútil guardar o meu coração e lavar as minhas mãos. Eu não quero chegar a isso. Eu não quero chegar a um final de um ciclo da vida carregando esse peso, carregando essa dor. Uma hora como essa, com toda a descontração que a gente sempre tem aqui em cima para tentar trazer vocês para perto da gente. Mas, irmão, uma hora como essa, um domingo como esse, sabe, já é para você como crente. Primeira coisa, roteiro, né? Do culto do dia 31. Uma hora dessa, se você é um bom crente, você já precisa saber onde você vai comer depois do culto, não é? Já precisa já. Você já precisa saber se sua família toda vai estar aqui. Você precisa gerar expectativa no seu coração. Por quê? Porque é um culto de gratidão.
ao Senhor. Pastor, e o de hoje não é? É também, mas é um rompimento de ciclo para o início de uma nova estação. Então você tem que gerar essa expectativa. Eu tenho que vir com a minha melhor roupa. Entenda, minha melhor roupa não é uma roupa de marca. Isso é ostentação. Eu não vou comprar uma coisa que eu não tenho condição de comprar, mas eu tenho que vir alegre para a casa do Senhor. Eu tenho que vir feliz. O louvor tem que vir feliz. Nós temos que estar aqui feliz, porque grandes coisas o Senhor fez por nós e nós estamos alegres. Agora imagine se eu chego no dia 31 sem nenhuma motivação para vestir uma roupa, para não ter uma motivação no coração de meter nenhum pó na cara para dar uma melhorada. Na minha não, a de vocês, as mulheres, né? Tem que ter, gente, tem que ter motivação. Por quê? Porque Deus nos abençoou e nos sustentou ao longo desse ano. Hoje não serão 3, mas eu prometi que ia ser ligeiro, vão ser 4. 4 coisas só que eu quero deixar para você anotar aí. E aí você vai guardar no seu coração, bota no bloco de notas do seu celular, depois você manda para alguém, certo? Para que você possa abençoar a vida de uma pessoa. E a primeira coisa que eu quero provar para você, que o seu 2024 não foi ruim, não foi inútil. Eu não posso aceitar isso na sua vida. Precisa desconstruir. Mas pastor, foi uma dor profunda que eu vivi. Eu respeito a sua dor, porque é sua, não é minha. Mas eu quero animar você. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. E a primeira lição que eu quero trazer para o seu coração: seu ano não foi tão ruim assim, porque Deus foi o seu pastor e o necessário Ele não deixou faltar. Ele não deixou, irmão. Ele não deixou faltar o necessário. Não deixou. Salmo de número 23, verso de número 1. E aí nós vamos fazer um lindo coral. Meu querido Ramon, bota aqui, porque a igreja vai cantar junto comigo. Vamos junto no 3, 1, 2, 3. O Senhor. Vamos de novo, o Senhor. Não é falta, irmão, não tem falta. O Senhor é o seu pastor. É o seu. Olhe de novo para essa pessoa que está do seu lado e diga: cabeção, Ele é seu pastor. Não é qualquer pastor. Esse versículo não diz assim: olhe, Samuel é o meu pastor. Tu estava lascado. Mas é Deus que é o seu pastor, e nada me faltará, ou de nada eu terei falta. Irmão, o Senhor Jesus, lá em Mateus, Ele vai apontar o que é necessário para mim, para você, e eu tenho certeza que esse Deus, que é o nosso pastor, e que disse que de nada a gente teria falta, eu não estou vendo ninguém aqui nu, graças a Deus, glória a Deus, está todo mundo aqui de roupa. Foi isso que Ele prometeu, que nós teríamos o que vestir, que nós teríamos o que comer, isso é necessidade, e que nós teríamos onde morar, isso é necessidade sendo suprida. Ei, deixa eu dizer uma coisa: Deus deu até mais do que você merecia esse ano. Então, em nome de Jesus, irmão, Ele é o seu pastor, Ele não deixou faltar nada. Então, em nome de Jesus, não chegue no final do ano olhando para o que não deu certo. Ah, essa porta não abriu, esse negócio não chegou, esse investimento não deu certo. Comece a olhar para o que Deus fez, para o que o seu pastor fez na sua vida. Ele é o seu pastor. A questão é se você quer ser ovelha dele. Que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso pastor. Mas hoje também tem alguns corações aqui que precisam decidir se querem ser ovelhas dele ou não. Que temos um pastor, nós temos. Agora, você é ovelha desse pastor. Esse pastor lhe chama pelo nome. Você precisa ficar muito certo e concreto no nosso coração. Ele é o nosso pastor. A segunda coisa que eu deixo para você anotar no seu coração: seu ano não foi tão ruim assim, porque Deus te deu vigor para continuar quando você pensou que não tinha mais forças. Foi Deus.
Salmo de número 23, verso 3, a palavra do Senhor diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Teve dia que a gente quis parar, não teve? Teve, irmão. Teve dia que você quis parar. Teve dia que você teve medo. Teve. Ninguém aqui é de ferro, não. A gente precisa assumir os nossos medos. Teve dia que as portas se fecharam. Teve um dia que a ansiedade grita dentro do nosso coração. Tem dia que a gente olha e diz assim: meu Deus do céu, minha vida estava tão certinha e eu tomei essa decisão aqui só para estragar o negócio. Tem dias, irmãos, assim. Mas a palavra do Senhor diz que esse Deus que é o nosso pastor é o Deus que nos restaura o vigor. Se você não parou, é porque Ele restaurou o seu vigor. Se você continuou trilhando a jornada, é porque tem alguém botando gasolina todo dia na sua vida, irmão. Mesmo sem você perceber. Algumas pessoas que talvez olham para mim, algumas pessoas que talvez olham para você e dizem assim: rapaz, como é que ele não parou? Como é que aquela família não parou? Como é que aquele camarada está de pé? Como é que aquela menina dá de conta sozinha agora daquela família, do filho, da filha? Como é que ela consegue dar conta de tudo só? Restaura-me o vigor e guia-me a veredas de águas tranquilas. Aí tem alguém chamado o bom pastor que restaura o nosso vigor todos os dias da nossa vida. Não foi só nesse domingo hoje, mas foi ontem, foi antes de ontem, todos os dias desse ano que eu pensei que ia parar, todos os dias que a lágrima começa a escorrer. Irmão, tem alguém que restaura o nosso vigor. Tem alguém que restaura. Eu já subi aqui em cima para pregar, irmão, nesse altar. Nesse é o segundo. Segundo dia nosso aqui é novo. Novinho em folha. Mas, irmão, assim como eu acho que todos que já subiram aqui têm histórias para contar. Todos aqui que participam do altar têm histórias. Eu já subi aqui para pregar doente. Eu já subi aqui para pregar frustrados. Já subi para pregar triste. Eu já subi para pregar já com a determinação de depressão. Já subi para pregar perseguido. Já subi para pregar humilhado. Já subi. Mas sabe o que nos faz prosseguir na caminhada? É porque o bom pastor, ele nunca faz algo pela metade na sua vida. Se o bom pastor sempre entrega tudo, todos os anos a você, eu não posso entregar a ele algo pela metade. Se é para subir aqui, a gente sobe, entrega tudo até o fim. Mesmo sem forças, mas sabendo que Ele restaura o nosso vigor. Ele restaura o nosso vigor. Ele restaurou o seu, Ele restaurou o meu, Ele restaurou da sua família, Ele restaurou da sua casa, e deixa eu dizer mais, Ele vai continuar restaurando em nome de Jesus. O nosso vigor. O terceiro conselho que eu trago para a sua vida é: o seu ano não foi tão ruim assim, porque a mão de Deus te protegeu e te livrou de muitos caminhos sem volta. Eita! Tem muito caminho que a gente entra que às vezes é sem volta. Muitos. O salmista, ele continua dizendo no verso de número 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Irmão, falando num linguajar mais nosso, de quantas boca quente Deus tirou você, de quantas coisas difíceis Deus lhe livrou, sabe, de quantas ciladas o Senhor poupou sua vida, sua história, de quantas, de coisas que você nem sabe que talvez pessoas tramaram contra você, mesas em que o seu nome foi citado, não porque você é gente boa, mas porque pessoas têm inveja do que você faz.
E Deus livrando você, poupando você, guardando você, para você chegar com uma cara de derrota no final do ano e dizendo assim: o meu ano não foi isso tudo, o meu ano foi inútil, o meu ano não foi. Deus livrou você de ciladas que você nem imagina. Deus poupou sua vida de coisas que você nem consegue imaginar. Irmãos, alguns aqui até de caminhos sem volta. Isso é tão forte, isso é tão poderoso. Sabe por quê? Alguém aqui no nosso meio, a luz não vai deixar ver todo mundo. Mas isso é para você que está aqui, nesse meio hoje, dessa multidão toda que está aqui. Alguém aqui, nesse meio, esse ano de 2024, sofreu algum acidente de moto, de carro? Levanta a mão. Se você está aqui, sofreu algum acidente, não tem vergonha não vou chamar você para vir aqui na frente não. Está aqui um irmão, levantou a mão. Se tem mais gente, eu não estou conseguindo ver todo mundo não. Esse pode ser um caminho sem volta e Deus lhe poupou. E Deus livrou você. E Deus trouxe você de volta para a sua casa, para a sua família, para o meio dos seus. E o nosso coração humano, ele é tão difícil, não estou dizendo que essas pessoas que levantaram a mão estão fazendo isso, mas é tão difícil que se esquecem disso e vão reclamar porque não tem uma camisa nova para virar o ano. Irmãos, é muita ingratidão no coração. O Senhor, nosso pastor, Ele revigora a nossa alma, e além de revigorar a nossa alma, Ele nos livra de caminhos sem volta, e caminhos que a gente nem percebe às vezes, sabe? E por fim, a quarta e última coisa: seu ano não foi tão ruim assim, porque a bondade e a fidelidade do Senhor estiveram com você todos os dias, mesmo sem você perceber. O salmista termina dizendo: eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Irmão, você pode acreditar em mim ou não, você pode aceitar essa verdade ou não, você tem todo o direito do mundo de discordar de tudo o que eu falei aqui, não tem problema nenhum. A gente vai continuar se respeitando, a gente vai continuar saindo para sorrir, para tomar um sorvete, mas eu creio de todo o coração em tudo que eu li. A bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharam todos os dias da nossa vida, acompanharam a sua vida todos os dias de 2024. Em nenhum dia de 2024 o Senhor deixou de ser fiel com você. Em nenhum dia de 2024 o Senhor deixou de ser bondoso com a sua vida. Ai, pastor, mas por que aquela porta não abriu? Ai, pastor, mas por que aquela pessoa fez isso comigo? Por que aquela pessoa me abandonou? Por que aquela pessoa me traiu? Por que essa doença chegou na minha vida? Queridão, deixa eu dar um conselho de alguém que já sofreu com isso. A gente às vezes perde muito tempo, a gente às vezes investe muito esforço, e isso cansa o nosso físico, isso cansa a nossa vida emocional, isso cansa a nossa vida espiritual. Tem muita gente que em 2024 tentou, empurrou, chutou para tentar abrir uma porta que Deus não mandou para você. Deus não mandou, foi você que quis abrir. Então hoje é um momento de você olhar e dizer assim: Deus, agora eu estou entendendo. Então Deus, o meu ano não foi inútil, obrigado, porque essa porta não foi aberta, porque não era do Senhor, era eu que estava tentando empurrar ela e abrir ela à força. Isso cansa, irmão, cansa. É como se você estivesse lutando com alguém num cabo de guerra, sabe, tentando forçar relacionamentos com pessoas que Deus não trouxe para a sua vida. Deus não trouxe para você. E aí quando essas pessoas saem, elas deixam um vazio. Aí você chega no final do ano e diz assim: meu ano foi uma droga. Não foi. Hoje você precisa agradecer a Deus e dizer assim: Deus, muito obrigado, o meu ano não foi um ano inútil. Sabe por quê? Porque o Senhor tirou algumas pessoas da minha vida
Olhe para a pessoa que está do seu lado agora, dê um sorriso para ela e diga assim: mas Deus colocou outras para pagar a pizza no final do culto. Olha só que coisa boa. Está vendo? Para que lamentar? Para que chorar? Para que ficar remoendo o coração, irmão? Em nome de Jesus. Vamos tentar terminar do jeito que a gente começou? Do jeito que a gente começou, a gente vai tentar terminar. Eu comecei falando de uma pessoa e eu vou terminar falando dessa mesma pessoa, certo? Eu comecei falando de um rapaz chamado Asaf. Que se a gente conseguisse contextualizar de uma forma legal, eu sei que não era o 2024 dele. Asaf era um levita que já estava velho. Quase todo mundo vai dizer que ele estava morando sozinho. Ele viveu um período de transição de reis. Quando Davi morre, Salomão assume. E aí quando Salomão assume, ele recebe alguns conselhos de amigos e começa a fazer uma mudança em todo o seu reinado. E aí é como se meio que os levitas mais antigos tivessem sido encostados, sabe? Assim, não, vocês já estão velhinhos, então vocês vão ficar aqui, vamos dar oportunidade para os mais novos. Aí Asaf, coitado, ficou em casa, depressivozão, e escreveu esse texto, entende? Mas vamos supor de novo que ele estivesse vivendo o final de 2024, o último domingo, na igreja do Nazareno em Açu. O que é que virou na cabeça do nosso querido irmão Asaf? Por que a história dele terminou diferente? Sabe? Qual é a grande chave na vida desse homem? Ele começou o texto dizendo o quê? Foi em vão manter o meu coração puro, foi em vão lavar as minhas mãos. Os ímpios lá fora que estão bebendo, ficando ricos, engordando, eles têm força, eles têm vigor, eles falam e as pessoas gostam deles, e a gente que está aqui servindo o Senhor não tem nada, não é assim que ele começou? Só que algo muda no meio do capítulo. Existe uma frase que é uma chave no Salmo de número 73, verso de número 17, e o irmão Asaf, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino de todos os ímpios. A minha concepção do meu ano mudou, até que eu entrei no templo do Senhor. A forma de enxergar a minha vida mudou quando eu entrei no templo do Senhor. E Deus falou ao meu coração qual seria o destino dessas pessoas que não servem a Ele. A minha vida mudou, a minha concepção de 2024 mudou quando eu entrei e escutei algumas verdades que eu precisava escutar, porque o meu ano não foi tão ruim assim. A minha família não está terminando tão ruim assim. A minha história não está terminando tão ruim assim. A minha igreja não está terminando tão ruim assim, até que eu entrei no santuário. E hoje, nesse lugar que foi consagrado para ser uma igreja, eu posso dizer com toda convicção que os seus pés entraram no santuário do Senhor. E eu espero que, assim como Asaf, você possa mudar a percepção de como você tem enxergado a sua reta final de ano. Ele termina dizendo frases que são lindas, que viraram canções. Entre elas ele diz assim no verso de número 26, o meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e clamarei todos os seus grandes feitos. Um homem que começa o seu salmo dizendo assim: para mim, nada valeu a pena. É o mesmo homem que entra na igreja
E eu fico imaginando essas coisas. Para a gente que assistiu desenho animado, né? A gente tem a mente mais voltada para isso. A gente fica imaginando as coisas às vezes. Mas eu fico imaginando Asaf sozinho. Sozinho. Porque se tem uma coisa que você tem certeza nesse texto é que ele foi para a igreja. Você tem certeza que ele foi para a igreja, não tem? Ele não disse? Até que eu entrei no santuário. Eu fico imaginando Asaf sozinho em casa, já velho. Vamos chutar 80 anos. Uma meninada toda nova que Salomão escolheu para substituir os mais antigos. Os novos levitas, os novos sacerdotes. A veste de Asaf toda guardada que ele usava. As suas túnicas, a sua estola, tudo certinho. E eu fico imaginando Asaf escrevendo essa música, porque isso aqui é uma música. Mas Asaf vestindo a sua roupa, talvez pela última vez, de sacerdote, de levita, entrando na igreja de novo, sozinho, sem ninguém, sem pessoas, sem a banda, sem o rei Salomão, sem nenhum sacerdote. Mas Asaf entrando sozinho e sentando numa cadeira assim, só. Com aquele vazio. E rasgando o coração dele, dizendo a Deus: Deus, eu passei a minha vida toda sendo fiel ao Senhor, sendo fiel a Davi, mas foi inútil. Não valeu a pena. Eu abençoei um monte de gente, mas não valeu a pena. E nesse encontro com Deus ali dentro do templo, Deus falar profundamente ao coração de Asaf: valeu. Você deixou um legado, você deixou uma história. Ao ponto de Asaf escrever e dizer assim: até que eu entrei no santuário do Senhor e consegui compreender as coisas. Tem coisas que você veio hoje para conseguir compreender. Tem coisas que você veio hoje para essa igreja para resolver. Sabe? Para você deixar de lamentar, para você deixar de reclamar ou de murmurar, porque afinal de contas, para a gente dar uma resumida, o Senhor é o seu pastor. Ele não deixou de ser. Deus não foi o seu pastor em março e não foi em abril. Deus não foi o seu pastor em julho, tirou férias e só voltou em novembro, não. Ele foi o seu pastor quando você estava em Açu, quando você viajou para Natal, quando você foi para Mossoró fazer uma consulta, quando você foi trabalhar em Angicos. Deus foi seu pastor. Ele foi o pastor. Só que além de ser o pastor, Ele trouxe vigor para a sua vida. Quando você perdeu coisas, quando você perdeu pessoas, Ele foi seu vigor para você permanecer de pé. Mas além de ser o seu vigor, Ele livrou você de caminhos sem volta esse ano. Não era para você estar aqui, você está. Uma hora dessa talvez era para você estar dopado em casa, cheio de medicamento, e olha onde é que você está, na igreja. Ou se não, já era para você ter sido sepultado, mas Deus livrou sua vida de um acidente, de uma confusão, de uma bala perdida. Você está aqui. E além disso, Ele tem guiado a sua vida a águas tranquilas. 2025 é ano de subir um nível a mais nessas águas tranquilas. Então, irmão, o nosso término de culto é dizendo a mesma coisa que Asaf diz: para mim
Pastor Samuel, bom é estar perto de Deus. Eu fiz dele o meu auxílio e o meu refúgio. E eu vou anunciar, eu vou proclamar, eu vou gritar tudo o que deu errado em 2024. Não. Eu vou chegar agora e vou gritar e proclamar e falar todas as vezes que o meu carro furou o pneu. Não. Todas as vezes que eu não tive dinheiro para pagar uma conta. Não foi isso que ele disse. Todas as vezes que o menino ficou doente, eu fiquei desesperado. Não foi isso que ele falou. Todos os meses de 2024 que eu fiquei desempregado. Não. O salmista diz: eu vou anunciar, eu vou proclamar, eu vou gritar todos os grandes feitos de Deus em minha vida. Onde estão aqueles que viveram grandes feitos do Senhor? Se levanta aí, fica de pé no seu lugar, porque eu creio que Deus tem uma noite profética para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, tá. Você pode fechar os seus olhos, e ao fechar os seus olhos, vai ser difícil o que eu vou pedir para você fazer, mas ao fechar os seus olhos, em nome de Jesus, você vai tentar fazer, pelo menos nesse primeiro momento, uma coisa, só uma. Com a ajuda do nosso grupo de louvor, você vai tentar fazer uma coisa. Nos primeiros minutos que teremos agora, você só vai agradecer a Deus. Só agradecer. Se vier um sentimento no seu coração, chegando à sua mente, para você pedir alguma coisa a Deus, você vai frear a sua língua e você só vai agradecer até pelo que aos seus olhos deu errado. Sabe por quê? Porque era a mão de Deus livrando você, era a mão de Deus livrando você de algo pior. Então, em nome de Jesus, hoje é uma noite de abrirmos os olhos, espirituais, porque o bom pastor está aqui, amém? O bom pastor está conosco, e esse bom pastor, ele quer conduzir as suas ovelhas a um lugar de paz, a um lugar de descanso, a um lugar onde as pastagens continuam sendo verdejantes, e o povo dele está aqui. Então, em nome de Jesus, começa aí a agradecer a Deus,